Taquara. Vamos juntos, né? Até às 11 horas da manhã, trazendo o nosso painel aqui na Rádio Taquara. Obrigado pela sintonia e pela sua companhia também aqui no nosso programa. Hoje a gente segue acompanhando o caso que mobiliza a região, né? A gente tem tido aí um desdobramento bem grande, um acompanhamento bem grande da comunidade a respeito do caso da morte do Michael Douglas Miller, de 28 anos, em Igrejinha, na madrugada do último dia 10 de junho. Ele que foi morto a facadas em sua residência e nós continuamos acompanhando. Ontem, 2 fatos aconteceram neste caso, né? Ontem houve o pronunciamento da Nicole Machado, ela que é investigada pelo caso, que alegou legítima defesa, e também ontem à tarde, a família, né, do Michael realizou uma manifestação pública em Igrejinha, em frente à sede da Promotoria de Justiça, pedindo justiça pelo caso, né? E também o ato reuniu pessoas próximas ao Michael, a família dele, amigos, com cartazes e mensagens de protesto. As faixas acusavam a Nicole, melhor dizendo, de ter assassinado brutalmente o Michael. Ela que responde em liberdade enquanto o caso segue em investigação da polícia. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o advogado Luiz Fernando Cunha, ele que é advogado da família do Michael. Doutor Luiz Fernando, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Taquara. Um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês e agradecendo a abertura deste espaço para que a família também tenha um pouco mais de voz neste caso tão importante. Nós vamos fazer aí alguns questionamentos ao doutor a respeito deste caso, para que o doutor possa, na medida do possível, a gente sabe que tem coisas também que eventualmente ainda estão na fase de inquérito, Exatamente. Algumas coisas ainda não estão esclarecidas pela Polícia Civil, que está trabalhando para esclarecer esse caso. Então, dentro da medida do que é possível falar, a gente vai questionar, e o que o doutor não puder falar, fique à vontade, pode nos pontuar a respeito, tá bom, doutor? Perfeito. Bom, ontem a gente, como eu mencionei anteriormente, houve um pronunciamento da Nicole a respeito deste caso. Ele foi divulgado aqui por nós da Rádio Taquara, outros veículos de imprensa também repercutiram esse caso. Doutor, e neste pronunciamento, a Nicole falou sobre o Michael como agressivo, ciumento, contou de que na noite teria tido um episódio de agressões, enfim. Como é que vocês recebem da família, como é que o doutor, conversando com a família, recebeu essas afirmações da Nicole, e elas condizem com o histórico que vocês conheciam a respeito do Michael? De forma alguma, tanto pelas manifestações da família como dos tantos amigos que ele tem. O Michael era uma pessoa muito da paz, não tinha inimigos. Não me surpreende, obviamente, como advogado criminalista, não me surpreende as palavras dela, né? Mas não condizem com a verdade, né? Inclusive, na noite de ontem, a pedido da família, nós fizemos um novo vídeo, né? Tomamos a liberdade, até em razão de que na manifestação da Nicole foram colocados áudios, né, de WhatsApp. Nós tomamos a liberdade, acreditamos que nós temos, né, o direito de se manifestar da mesma forma, né? Então, tem um áudio muito interessante que a Nicole manda para a dona Célia, que é a mãe do Michael, e a dona Célia me pediu que levasse ao conhecimento do delegado esse áudio, e também aproveitei, porque é um áudio que a gente acredita que ele é mais esclarecedor a respeito da relação que eles mantinham, né? O porquê das brigas, exatamente que tipo de relação eles tinham, né? É um áudio no qual a própria Nicole fala, né? Então, eu acho que ele é mais revelador do que se eu falar qualquer coisa aqui. Mas qual que é a contextualização desse áudio, doutor? A contextualização desse áudio é que a Nicole era uma mulher casada, ela se separou, este ex-marido dela é uma pessoa que persegue ela constantemente. Antes do Michael,
ela teve um relacionamento com outro rapaz e esse ex já perseguia esse outro rapaz. Pelo que consta no áudio da Nicole que nós divulgamos, esse rapaz chegou a fugir. Ela informa isso no áudio, esse rapaz chegou a fugir em razão dessa perseguição. E, posteriormente, quando ela começou a se relacionar com o Micael, esse ex, da mesma forma, começou a fazer perseguições. E as perseguições não eram... eram perseguições sérias de tu ir na porta da casa, de tu colocar a tua cabeça na porta da casa, de tu esperar a pessoa sair da casa, de tu estar em festas e estar encarando, né, trazendo uma situação ali constrangedora, né? Então isso aconteceu. A Nicole, embora ela diga, né, que esse ex perseguia ela e que ela não gostava disso, a todo tempo ela menciona nesse áudio que ela ficava constantemente com esse ex, mesmo diante das perseguições, né? Eu briguei, mas eu vou lá, fiquei, depois voltei, depois fiquei de novo. Então é um vai e volta, né? Em razão disso, da segunda vez que esse rapaz esteve na casa do Micael para perseguir a Nicole, o Micael teria pedido para ela: Nicole, faz uma medida protetiva contra esse cara, eu estou preocupado. E ela fez. O próprio Micael pediu. O Micael, isso ela contando no áudio, não sou eu que estou falando, né? Então ela fez a medida protetiva contra esse rapaz e no dia, eu acredito que era um final de semana, pelo que eu consegui contextualizar do áudio dela, né? No dia que ela fez a medida contra esse rapaz, ela informou o Micael: Micael, tá aqui a cópia, acho que mandou pelo WhatsApp, não sei, e combinou com ele, né? E aí, vamos se ver hoje à noite, vamos ficar junto. E o Micael, ele era um rapaz solteiro, né? O Micael respondeu para ela: eu não vou poder porque esse fim de semana eu vou para a praia. O que ela diz no áudio? Como ele foi para a praia, eu fiquei muito indignada com ele. Muito indignada. E o que eu fiz? Fui lá e voltei para o meu ex. Né? Fui lá e voltei para o meu ex. E aí nós ficamos mais um tempo. Né? E aí depois eu terminei com o meu ex. Eu voltei a ficar com o Micael. E aí ela esclarece que depois dessa confusão toda de vai e volta com o ex, depois da medida protetiva que ela fez e que no mesmo dia ela mesma voltou com o cara que ela denunciou, né? Isso já nos permite uma visão de como ela encara o Poder Judiciário, de como ela encara essa questão de medida protetiva, né? Eu posso ir lá, depois eu me aproximo e ela leva isso de uma forma totalmente descomprometida, né? Então a gente vê essa questão da parte dela, né? Então ela fala que na última oportunidade em que ela reatou, vou usar esse termo, com o Micael não conseguia mais levar ela a sério, entendeu? Não conseguia mais olhar para ela e enxergar ela como uma pessoa de confiança. E ela mesma disse que a partir desse momento o Micael começou realmente a tratar ela de uma forma não cortês, né? Começou a desaforar ela. Claro, o cara olhava, daqui a pouco voltava aquele sentimento do volta com o ex, não volta. Era isso, entendeu? Então o Micael realmente, ele queria se afastar dela, né? Ele mantinha um relacionamento com ela ali, vou te dizer, eu estou usando o termo ficante, né? Porque ninguém da família, ninguém dos amigos afirma que eles mantiveram um relacionamento. Inclusive ela, nesse próprio áudio que a gente está divulgando, ela mostra ali que ela ia na casa dele a cada 15 dias, ia lá, ficava com ele, voltava, ficava com ex, né? Era uma mulher que tinha uma relação assim bem conturbada com os companheiros, né? Em razão de perseguição desse, daquele, né? Então, nesse contexto, né, que ela disse que se desenvolveu esse problema, né? Então, toda essa parte de que o Micael batia, isso não existe, né? Até agora, eu não vi nem da parte dela, nem de ninguém, nenhum áudio, nenhuma conversa, nenhum print de WhatsApp que seja anterior à data da morte, onde ela mencione com qualquer pessoa: não, tá aqui, ó, aqui tá a prova da ameaça, aqui tá a prova de que ele me bateu, tá aqui um áudio que eu falei para minha amiga que ele me bateu. Ela relata que registrou um boletim de ocorrência por medida protetiva. Exato. Contra o Micael, né? Para levar esse caso, para registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas, o que ela alega que o Micael fazia, pelo que ela pediu a medida protetiva? Olha, eu não tive acesso
a medida protetiva ainda. Porque ela afirma que existiu uma medida protetiva. Não, né? existiu, efetivamente existiu, inclusive nós divulgamos ontem 3 áudios dela nesse vídeo, né? 2 deles se referem à medida protetiva. Ela explicando como é que foi, por que que... O que ela diz? Que ela nem sabia que, de acordo com o áudio dela mesma, ela nem sabia que se tratava de Maria da Penha. Ela foi lá, fez um registro, e aí falaram para ela, Maria da Penha, ela perguntou, mas isso vai prejudicar o Micael? Foi informada que não, é só ele não te procurar, que não vai ter prejuízo nenhum, né? Perguntaram para ela, tu quer que o Micael seja processado por algum crime que ele tenha cometido contigo? Ela disse, não quero que ele responda processo nenhum, eu não quero prejudicar ele, né? No segundo áudio, inclusive, consta ela falando consta ela narrando que entrou em contato com o oficial de justiça, que perguntou, olha, como é que eu faço para tirar a medida? Que ela teria que ir no fórum retirar a medida, que não teria problema nenhum, e que nada disso ia prejudicar o Micael, né? Porque houve uma conversa assim entre a mãe, a dona Célia, a mãe do Micael, e a Nicole, por ocasião desse registro desse boletim, dessa ocorrência, né? Então isso causou uma indignação muito grande na mãe do Micael. Claro, obviamente ela entrou em contato com a Nicole, o que está acontecendo, para tirar satisfações, né? Então desta conversa que foram extraídos esses áudios que nós estamos divulgando nesse vídeo, né? Procura lá, o meu perfil é Luiz Fernando Cunha no Instagram, né? Tem um vídeo novo, eu postei ontem à noite, já está com 25 mil visualizações. Ele está no perfil também que foi criado pela família, Isso, que é o Justiça por Micael. Justiça por Micael, também. Tá, também. Então o pessoal também pode procurar no Instagram lá, @Justiça por Micael, que é o perfil que a família criou, em que a família pede justiça por esse caso Exato. do Micael. Doutor, seguindo ainda na linha do que a Nicole divulgou ontem, e acho importante para que a gente dê também, a partir das declarações dela, a gente oportunize a família que se manifeste sobre o que ela disse, através do advogado da família, né? Ela, em um determinado momento, afirmou que o Micael fazia uso de drogas e anabolizantes. Ela citou anabolizantes em específico. O que vocês têm de informações a respeito dessa declaração? A defesa não, perdão, este advogado desconhece até o momento, inclusive eventuais processos que talvez o Micael tenha respondido, eu desconheço, porque não que eles não existam, eu desconheço mesmo, porque eu tive na delegacia acompanhando alguns depoimentos, eu solicitei informações sobre isso, mas não tive ainda o acesso amplo para poder te responder, em tal data aconteceu tal questão, né? Eu não conhecia o Micael pessoalmente, eu conheço a família do Micael desde esse episódio, né? Então eu não tenho elementos para responder a respeito disso. Mas né? o que a família diz a respeito? A família nega. A família nega. Desconhecia isso. A família nega. Olha, foi encontrado, até onde eu tenho conhecimento, foi encontrado 3 gramas de maconha na casa do Micael e papel para enrolar, né? Seria para fazer um cigarro, né? Ou seja, do local do crime, é isso que consta, né? Então, acredito que daqui a pouco poderiam até os dois estar fazendo uso, ou não quero fazer nenhuma acusação aqui sem provas, né? Mas que eu posso falar com dados que eu tenha conhecimento, é isso, né? Mas isso não impede que a gente faça uma manifestação a respeito dessa questão mais para frente, porque como eu te expliquei aqui, Vinícius, no início, eu estou respeitando muito o trabalho do delegado, né? Eu creio que ele, como ele que está encabeçando a investigação, não compete a mim vou usar um termo mais não compete a mim tá me atravessando, né? Eu vou usar um termo mais popular, né? Não compete a mim tá querendo, né, manipular alguma coisa nesse sentido, né? Mas de qualquer forma, independente se isso aconteceu ou não, eu como advogado criminalista não vejo nenhuma relação entre eventual uso de droga com o homicídio que ele foi vítima. Pois é. A gente agora entra nessa parte, vamos dizer assim, homicídio, legítima defesa, doutora. A alegação central, e pelo qual inclusive a Nicole responde em liberdade,
de ter agido em legítima defesa, né? Na última sexta-feira, nós conversamos com o pai do Micael aqui na rádio, foi postado também na nossa rede social um vídeo, e o pai, obviamente, muito tomado pela emoção, né? Mas também levanta a questão de que não foi uma legítima defesa. Como é que vocês, da família, o advogado que representa a família, vê essa alegação de legítima defesa? Como eu te disse, nada me surpreende, né? Mas não é o fato dela ter colocado no papel, como eu sempre digo também, papel aceita tudo, né? Não é o fato dela ter colocado isso no papel que realmente é, né? Ela até pode ter iniciado a ação dela pensando em se defender, né? Eu estou cogitando que a hipótese dela seja verdadeira. Não estou querendo afirmar isso porque ainda está sob investigação, né? Estou afirmando que, se a hipótese dela for verdadeira, de que realmente ele iniciou a agressão e que ela procurou se defender, né? O primeiro golpe, nesse contexto, o primeiro golpe que ela deu, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, se o depoimento dela terminasse no primeiro golpe, né, o vídeo de ontem à noite, vou me pedir desculpas, eu não acompanhei, tá, doutor? Mas o primeiro vídeo que o doutor divulgou, isso foi no final de semana, na última sexta-feira, aquele eu assisti. E naquele vídeo, doutor, claro, com todas as reservas ainda em relação ao inquérito que tem que ser tomadas, mas o doutor divulgou um trecho do depoimento. Do depoimento. Né? Para que o nosso ouvinte aqui da rádio, que está chegando nesse caso agora, o que é esse trecho? Ela diz que o rapaz, o Micael, estava em cima dela, agredindo, e que ela teria tirado uma faca que estaria debaixo do travesseiro. Estavam na cama, né? E que no primeiro golpe ela acertou o coração, né? Então ela diz o quê? A partir do momento que eu dei o primeiro golpe, o Micael saiu de cima de mim, ele colocou as mãos no peito, ele me disse, eu estou sangrando, e ele caiu no chão. Entendeu? Ou seja, no momento em que ele recebeu outros tantos golpes, ele não estava mais agredindo, ele não estava nem em condições de agredir, né? Ele não representava mais um risco para ela. Entendeu? Então, assim, a legítima defesa, ela exige o quê? Ela tem que ser feita de forma moderada, entendeu? A legítima defesa não é um instituto que te dá uma carta branca para te matar, entendeu? E é isso que eu digo, as pessoas costumam, numa situação dessa, achar que o inquérito é revisão da vida toda. Não, vamos discutir a vida toda do Micael, vamos discutir a vida toda da Nicole, se ela é boa, se ela é ruim, se ele era traficante, se ele não era. É totalmente irrelevante essa questão, porque no Brasil não tem pena de morte. No Brasil, não é permitido a ninguém ceifar a vida de outra pessoa, a não ser realmente numa causa de excludente de ilicitude, que seria a legítima defesa. Ou seja, primeiro golpe que ela, nessa narrativa dela, né, considerando como verdadeira narrativa dela, sem contestar, né, o primeiro golpe, eu acreditaria, se eu fosse um jurado, tivesse que votar, eu diria, não, esse primeiro golpe aqui, tudo certo, né? Mas que avançou para mais Mas o que eu questiono é isso, porque ela mesma diz, não sou eu que estou falando isso, é o depoimento dela. Ela diz que ele estava no chão, agonizando, sangrando, dizendo, estou sangrando, precisando de ajuda. Ela diz o quê? Que só queria se defender e que amava o cara. Entendeu? Ela tinha todos os meios naquele momento para pegar um telefone, ligar para uma ambulância, ligar para a polícia, né? E o que ela fez para ajudar? O rapaz só estava no chão, ele só precisava disso, né? O que ela disse naquele momento? Que ela pensou que se ele não morresse, depois que ele se recuperasse, depois que ele fosse para o hospital e se recuperasse, ele ia voltar para matar ela, né? Então ela projetou que num futuro incerto ela seria morta. Ou seja, ela não estava mais naquele momento sofrendo uma agressão iminente, entendeu? Ela não está sendo agredida nesse momento. Então, a partir do momento em que ela pensou, se esse cara não morrer, ele vai me matar, ela se expressa como quem quer a morte. E no direito penal pune-se a intenção, né? Se o primeiro golpe foi na intenção de se defender, perfeito. Agora, se os demais golpes foram na intenção de ceifar a vida dele, é homicídio qualificado. E é isso que eu digo, não importa quem era ali.
Poderia ser o Fernandinho Beiramar. Poderia ser o Fernandinho Beiramar. Por que o Fernandinho Beiramar está preso e não levou um tiro de nenhum policial até hoje? Né? Por que se gasta tanto para manter o Fernandinho Beiramar na prisão? Né? Porque a ninguém, nem a polícia, nem a ninguém é permitido ceifar a vida de outra pessoa, independente se ela é criminosa ou não. Né? É essa questão que eu digo. Não adianta discutirem o passado do Micael, se ele usava droga, se ele vendia, se ele era um guri bom, se ele era carinhoso, se ele não era. Entendeu? A questão toda é essa. O advogado criminalista, ele é técnico, ele vai olhar exatamente onde está o problema e vai atacar onde está o problema. E esse vídeo que eu postei ontem à noite, eu exijo isso, não eu como advogado, mas como pessoa e como cidadão. E é o que eu falo, a sociedade, ela quer uma resposta para essa pergunta. Por que depois que o Micael estava ali no chão já, né, sem poder de reação, já tinha sido agredido, tinha sido alvejado no coração, né? Por que nesse momento ele foi alvo de mais tantas facadas? Qual era a razão, né? Se ela só queria se defender, né? Essa questão que a gente bate. Por que eu fiz o vídeo ontem? Porque ela fez um vídeo e ela conta a história só até a primeira facada. Não sei se vocês perceberam isso, né? No vídeo que vocês publicaram ontem aqui, a Nicole só conta o fato até a primeira facada. Chora, beleza. E eu já tinha dito isso no vídeo que eu postei em favor da família, né? Até a primeira facada dela eu até acredito, né? Que poderia ser uma legítima defesa, né? Mas e depois? Depois que ele estava no chão caído, aí é permitido, né? Vamos calcular uma situação. Eu gosto de fazer explicações mais simples, né? Para que todo mundo me entenda. Pensa que se tu fosse um guarda de um banco, né? Entrou o Fernandinho Beiramar com uma metralhadora no teu banco para roubar. E quando ele entrou no banco, tu conseguiu, né? Ali tu conseguiu desarmar ele, conseguiu algemar ele. Tá o Fernandinho Beiramar no chão algemado, sem poder fazer nada contra ti. E aí tu vai lá e olha, pá, prendi o Fernandinho Beiramar, cara. Bah, a hora que esse cara sair da cadeia, ele vai me matar. Então eu vou dar 3 tiros nele, porque, né? Então eu posso matar o Fernandinho Beiramar, porque ele é o Fernandinho Beiramar. Quando ele sair da cadeia, ele vai me matar, né? É permitido para o guarda fazer isso? E se ele matar o Fernandinho Beiramar ali, é legítima defesa com o cara algemado no chão? Não, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Tu pegar e dar mais 5, 6 facadas num cara que está no chão, né? E isso aí, para mim, é duplamente qualificado. Porque, assim, ó, meio cruel. Ela praticou esse crime com meio cruel. Isso aí vai constar. Tem o auto de necropsia, onde vão apontar, certo, todas as lesões. Né? Esse não foi feito, não está em vias de confecção. Eu ia perguntar, né, doutor, sobre essa questão, se já tem o número, porque falam-se em 6 facadas. Né? 6, eu já ouvi falar em 7 também, eu não tenho bem certeza, mas isso só vai ser esclarecido isso com a vinda ao inquérito do auto de necropsia. E ali os peritos respondem, né, os quesitos que esse exame exige. E um deles é, né, se houve requintes de crueldade. Né? E isso aí, inclusive, é uma circunstância que qualifica o crime. Né? E outra circunstância que qualifica, ao nosso entendimento, é o recurso que dificultou a defesa da vítima. Né? Porque quando ele recebeu as demais facadas, ele estava totalmente impossibilitado de defesa, ele foi executado no chão. Né? Então tem lá, foi feito o levantamento local do crime, tem fotos, tem um laudo que até onde eu tenho conhecimento, não posso afirmar 100% de certeza, mas esse laudo, pelo que me consta, atesta que ele tomou as facadas quando estava deitado. Né? Então, obviamente, vai ter lá as manchas de sangue, tudo isso está na perícia. Né? Então, eu não me sinto seguro o suficiente para poder falar, não me sinto tranquilo para poder falar sobre isso antes de que venha o resultado mesmo. Né? Respeitando, aporte o resultado ao inquérito. Respeitando, né? o trabalho do delegado, principalmente. Pois é. Antes da gente avançar em eventuais outras questões, eu acho que talvez é importante a gente esclarecer para o ouvinte que está acompanhando, que não conhece esse caso, que está recebendo as duas versões, qual é que é a fase do inquérito, efetivamente, que vocês da família do Micael têm conhecimento? E, claro, respeitando os procedimentos que não podem ser divulgados. E aqui eu quero fazer um esclarecimento até para auxiliar
tanto o doutor quanto a defesa da Nicole, mas também auxiliar a polícia. Tem muita coisa, gente, que não pode ser divulgada ainda para não comprometer a integridade do inquérito policial. E esse é o principal elemento do momento. O elemento do momento é a formação do inquérito policial, que vai efetivamente esclarecer o que aconteceu para depois remeter à justiça. Exato, exato. O que nos causa indignação, Vinícius, nesse momento se fosse ele o acusado e ela a vítima, no fato, se fosse exatamente as mesmas circunstâncias, só que trocar os personagens de lugar, eu tenho certeza que esse rapaz estaria preso já, né? Porque, infelizmente, hoje se valoriza demais, né, a palavra da mulher. Tem muita mulher, e eu falo isso com propriedade, por ver isso diariamente na minha profissão, né? Tem muita mulher que se aproveita da Lei Maria da Penha para, principalmente em termos de relacionamento ou quando é traída. Isso não é raro. Muita gente se aproveita disso, se aproveita da condição de mulher para fins de mobilizar certa parte da sociedade, né, para que alicercem ali, então, o crime que ela, né, para que corroborem ali o crime que ela praticou. Pois é. Parte das... Por favor, pode concluir, desculpa. Perdão, voltando à tua pergunta, como não tem, por enquanto, ninguém preso, né, neste inquérito, não existe legalmente um prazo no qual o delegado tenha que se fixar, né? Na verdade, dentro do processo penal, a velocidade depende do réu preso, com que se desenvolve o processo depende muito da questão se o acusado está preso ou não. Pois é. Estamos falando de um pedido que há, ontem, inclusive, na manifestação que nós acompanhamos da família, né? Haviam faixas pedindo a prisão da Nicole, né? Estamos ainda na fase de inquérito. Seria, então, uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, ou prisão temporária para investigar, enfim. No entendimento de vocês, há requisitos que poderiam ensejar uma prisão preventiva de Nicole? Alguns, com certeza. A prisão preventiva é... A prisão preventiva ela visa prevenir, ela visa prevenir alguma situação. Garantir a ordem pública, né? Ela não é uma prisão automática simplesmente porque a pessoa praticou o crime. Uhum. Né? Mas uma das circunstâncias que permite a decretação da prisão preventiva é o clamor social, o clamor público, né? Ou seja, a repercussão negativa e o senso de intranquilidade que gera na sociedade. Por exemplo, é aquela questão, e não é raro, a pessoa pratica um crime horrível, né, que causa uma intranquilidade social imensa e depois é vista na fila do pão, comprando pão como se nada tivesse acontecido, entendeu? É esse tipo de questão, né? Então, eu como advogado, familiares, e tu anda por igrejinha, não se fala outra coisa. Tu olha nos postes, um cartaz, onde tu passar na cidade tem manifestação, entendeu? E eu vejo que essa manifestação, inclusive pela movimentação que está tendo nas redes sociais, ela não se resume à família e aos amigos, não, né? É algo muito mais amplo, né? Algo muito mais amplo e ao nosso entendimento, claro, isso aí é uma coisa que depende, uma circunstância que depende do próprio delegado e do promotor de justiça em se representar, né, perante o judiciário com um pedido de prisão preventiva, né? Mas a ótica deste advogado, o elemento que estaria presente a permitir essa prisão seria justamente isso, a comoção social gerada, porque o Micael era um guri, gente boa, era um guri bem quisto, era um guri que até hoje eu tenho conhecimento, trabalhava, um guri que a mãe ajudava, né? A mãe dele, ela mora na Bahia, até hoje eu tenho conhecimento, ela tem uma casa em Taquara que ela aluga. O dinheiro desse aluguel ela estava repassando para o Micael, para ajudar ele, inclusive depois que ele perdeu tudo na enchente, né? Então, a gente está esclarecendo, eu estou mostrando, eu estou arrecadando junto com a família todos esses documentos que mostram, inclusive, a situação financeira do Micael, né? Porque o cara não está aqui mais para se defender. É muito fácil vir alguém agora, porque ele era isso, ele era aquilo, ele era não sei o quê, quando o cara não tem mais voz, né? Então, nós agora, né, a família, os amigos, nós somos a voz dele, né? E eu venho dizendo muito isso, nós vamos bater
de frente, neste caso. Eu tomei como se fosse meu esse processo. Eu compartilho da dor dessa família como se fosse um familiar meu. Né? Isso é uma coisa minha agora. Eu venho do momento também de luto pela perda de um amigo, né? Ter acompanhado os depoimentos da irmã e da mãe do Micael na delegacia me reavivou lembranças, entendeu? E que me fizeram me vincular nesse caso de uma forma muito forte, né? Muito forte pelo sofrimento, principalmente da mãe e da irmã, né? E depois, claro, analisando tudo o que foi dito pela Nicole no papel e os demais indícios ali constantes desse inquérito, né, a gente está convicto, né, de que foi uma barbaridade que aconteceu, foi um crime bárbaro, um crime que não pode ficar sem responsabilização, né? Mas eu conheço a lei, né, e eu sei que eventual liberdade dela nesse momento não representa nem a inocência, né, e nem de que a prova está do lado dela. Né? Não tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pode ter provas, pode ter inúmeras provas contra ela no processo, no inquérito, e mesmo assim ela responder em liberdade, né? Hoje, no direito penal, na Constituição, a regra é responder em liberdade, né? O juiz só pode, a pessoa só responde num processo presa se houver uma decisão fundamentada nesse sentido, né? Então, cabe ao juiz da igrejinha, cabe ao promotor, ao delegado, né, fazerem pedidos nesse sentido, né? O interesse da família, obviamente, que seja feita justiça, mas não existe, né, não existe esse sentimento de que vai ter impunidade por parte da família, né? Mesmo que ela não seja, mesmo que ela não seja, confiança no judiciário. Existe a confiança no judiciário, existe a confiança no devido processo legal, existe a confiança no Instituto do Tribunal do Júri, né? Então, nós estamos bastante confiantes no nosso trabalho. Voltando aí às alegações que envolvem a cena do crime, muita coisa não se vai conseguir, a perícia vai ajudar a confirmar muita coisa, né, doutor? Mas um ponto que foi mencionado é que a faca utilizada estava embaixo do travesseiro do Micael e que, segundo uma alegação, ele teria um costume de dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Isso seria uma coisa muito pessoal dele, obviamente, mas dentro desse costume, alguma vez ele teria comentado isso para a família, teria dito isso? O que a família tem de conhecimento dessa alegação? Olha, a família nega. E até pergunto para o doutor, como advogado, se essa alegação é importante do ponto de vista do processo, do ponto de vista do que está reunido. Olha, é questão de óticas, né? Eu vou respeitar a ótica dos colegas que estão da parte contrária também. Ao meu ver, é indiferente, né? Se discute a ação dela e não onde estava a arma, ao meu ver, né? Se discute o que ela fez com a arma e não onde estava a arma, né? É óbvio que a família da Nicole e a Nicole vão trabalhar no processo querendo desmerecer a pessoa do Micael, querendo fazer com que o Micael transpareça como uma pessoa perigosa, né? Muito vem se falando justamente do que tu tocaste, de uso de droga, de anabolizante, né? Então faz parte do trabalho da defesa, né? Querer trazer elementos nesse sentido, tentar, de certa forma, né, mostrar que o Micael era uma pessoa perigosa. Então ela já inicia o depoimento dela afirmando que tinha conhecimento que o Micael vendia drogas. Ela não disse que tipo de droga, se era anabolizante ou não. Mas ela já inicia o depoimento dela desmerecendo ele, né? Então ela coloca que a faca estava ali debaixo porque, né, ele era um traficante, ele dorme com faca debaixo. Então tudo isso é uma visão dela, é um relato dela que não tem lastro em nada, nenhum. E eu digo agora, né, eu tenho conversado com a família, com amigos, eu não tenho a mínima pretensão aqui de trazer mentiras, né? Eu estou falando com amigos que frequentavam a casa dele, com familiares que frequentavam a casa dele, né? A mãe dele, inclusive, ela disse: olha, doutor, meu filho perdeu tudo na enchente. As 2 facas que ele tinha na casa dele, fui eu que dei, e elas estão lá.
Ou seja, da onde está essa faca? Então, houve uma investigação da delegacia, houve uma investigação, pessoas foram ouvidas exclusivamente para esclarecer a questão da faca, da onde veio a faca, de quem era, que a faca não era do Micael, a faca era de outra pessoa, um amigo do Micael, que emprestou para um churrasco, isso está esclarecido, né? Agora, ela pode dizer que a faca estava em qualquer lugar, né? Nós não temos bola de cristal para saber se realmente procede, né? Ou se ela pegou a faca na cozinha, ou se estava lá debaixo, né? Mas é óbvio que devidamente instruída, ela vai prestar na delegacia, no judiciário, uma narrativa que beneficia ela. Isso é lógico, né? Pensar de forma contrária não é plausível aqui, ao meu ver, entendeu? Ela está bem instruída com o advogado, né? E é o trabalho do advogado, eu tenho que respeitar. Eu se estivesse no papel dele, também teria que ter os meus argumentos, né? Então, é o que eu sempre digo, eu posso não aceitar, posso desacreditar qualquer coisa que tu fale, mas eu vou lutar até o último dia para que tu tenha o teu direito de expressão, entendeu? Mesmo que eu discorde, né? Então, eu costumo agir dessa forma, eu respeito a parte contrária, né? Eu respeito todos os argumentos da parte contrária, né? E dentro da ética, dentro do que o direito nos permite, nós vamos discutir isso dentro do processo. Um outro ponto que foi mencionado na última semana e que veio à tona nos últimos dias é o suposto sumiço, né, de bens que pertenceriam ao Micael. No vídeo ontem, a Nicole disse que o único bem, a única coisa que foi levada foi o celular, pois ela, segundo ela, teria receio da exposição de fotos íntimas que o Micael teria ameaçado divulgar. Nessa situação, levanta-se dois questionamentos. Primeiro, se existiu conhecimento a respeito dessa suposta divulgação de imagens íntimas, e o outro questionamento é, afinal, o que foi levado? Foi levado mais coisa? Não foi levado à medida que a Nicole alega que não levou outras coisas? Vinícius, tudo isso está em investigação, né? Provavelmente o delegado vai tomar alguma medida ainda de esclarecimento nesse ponto, né? A família nos passa que percebeu a ausência de algumas coisas, né? Tudo isso foi repassado para o delegado e estão investigando, né? Estão investigando. Então, eu também não gostaria de avançar, né? Para não prejudicar o trabalho do delegado a respeito disso. E nesse ponto da alegação de suposto receio de divulgação de fotos íntimas, se tinha algum conhecimento disso? Eu vou ser bem sincero. O que nós, da família, o que eu, como advogado deles, estamos acreditando é que esse telefone foi levado com um único propósito. Esse telefone foi levado para impedir que o Micael pedisse qualquer tipo de socorro. Porque se eu estou no chão, né, se eu levei uma facada, eu estou no chão, não consigo me mexer, talvez a única coisa que ele conseguiria fazer era teclar ali, entendeu? Um 190 ou chamar alguém no WhatsApp. Provavelmente aquele seria a única forma que ele tinha de pedir socorro. Né? Então, a única forma que ele tinha de pedir socorro, ela botou no bolso e levou embora. Né? E depois disse que quebrou, né? Disse que quebrou o telefone. Por que ela quebrou o telefone dele se eram só fotos? Se ela poderia ir lá na galeria de fotos e deletar as fotos? Né? Por que ela disse que jogou o telefone lá na faixa em Araricá, ali na RS, para que os outros carros passassem por cima? Qual era o objetivo de quebrar o telefone? Tem algo mais aí. Pode ter certeza. Acho que das perguntas que eu tinha feito aqui, um outro ponto que foi mencionado foi o ponto de que ela teria trancado o Micael e fugido, né, do local, né? Teria deixado ele trancado dentro. Inclusive o doutor mencionou isso, né? Ela levou o celular e deixou o Micael ali, não pediu ajuda e não deixou meios para que ele pedisse auxílio, né? Ontem no vídeo ela disse que quem trancou eles dentro da residência teria sido o próprio Micael e que teria escondido a chave, que ela fugiu pela janela
depois do episódio da agressão que ocorreu, né? Sobre esses pontos, sobre essa alegação, essa dúvida que se formou a respeito de foi ela que trancou, foi o Micael que trancou, ela fugiu pela janela, o que é possível esclarecer nesse ponto? Isso foi até um equívoco da família. No início, realmente, se acreditava que ela tinha trancado a casa, né? No início se acreditava nisso, mas num segundo momento foi apurado, inclusive pela própria polícia, né? Que aparece que a chave da casa realmente estava no bolso dele. Eu não tenho conhecimento 100% disso, né? E que ela saiu por uma janela, e isso aí é comprovado pelas filmagens, né? Então, até fecha, né? Nesse contexto até fecha, né? Então, voltando à tua pergunta, né? O que foi possível se apurar na investigação era isso. Não que ela estivesse trancada, tanto que ela conseguiu sair por uma janela. Não estava trancada, mas houve sim alguma discussão ali, né? Se discute também alguma coisa a respeito de gás, se foi ligado o gás, se não foi, se está sendo investigado também, né? Mas é isso. Eu não tenho conhecimento do desenrolar da investigação a respeito disso. Doutor, para a gente finalizar, quais são as conclusões e a mensagem que o doutor deixa nesse ponto, até em nome da família do Micael? O que eu quero deixar, né, no coração e na mente de todo mundo que está me ouvindo, né, é que se atenham aos detalhes desse caso, né? Se atenham aos detalhes desse caso e não a textos prontos, né? A família está muito resignada com o fato de que a Nicole veio a público com um texto pronto, né, possivelmente feito por terceira pessoa, né, onde ela conta a história pela metade, onde ela conta inverdades, onde ela tenta transformar o Micael numa pessoa perigosa, e isso não condiz com a verdade. Então, o nosso objetivo, nas nossas manifestações públicas até agora, tem sido só o esclarecimento, né? Esclarecimento dos detalhes, né? E eu peço, né, o pedido maior aqui hoje é que todo mundo possa ouvir, né, o áudio que nós publicamos ontem à noite, né, no qual a própria Nicole conta, né, onde ela narra para a mãe do Micael, Dona Célia, né, como que se desenvolveu o relacionamento dela com o Micael, né, tudo que ela fez, tudo que ele fez, o porquê que o Micael estava xingando ela ultimamente, né? O que motivou essas brigas. Está tudo explicado ali, né? A razão pela qual ela pediu a protetiva contra ele, né? Está tudo explicado ali. E eu gosto, né, de mostrar as provas e deixar que cada um faça seu juízo de valor, né? Porque, na verdade, o processo que é de natureza do tribunal do júri, ele é assim, o desiderato natural do processo é que a sociedade decida, dê a palavra final a respeito do culpado, né? Então, o nosso trabalho tem sido a título de informação mesmo, né? Trazer elementos para que a população da igrejinha e demais pessoas que se interessem nesse caso, né, possam analisar, possam tomar as suas decisões, formar as suas convicções, né? Dizer que os amigos do Micael e a família do Micael, todos estão muito sofridos, e existe um grupo, né, tanto no Instagram como no WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo, me causa espanto, porque é um grupo 24 horas. É um grupo que tu vê que realmente há uma mobilização muito grande, né? E que eu posso dizer que essas manifestações até agora estão só iniciando, né? É um grupo que está se mobilizando e vai ficar cada vez mais forte. A ideia desse grupo é não deixar cair no esquecimento, que a gente sabe que amanhã ou depois vem um outro fato, um outro crime tão grave quanto este, e por consequência, talvez a sociedade não esteja mais tão interessada no que aconteceu com o Micael daqui a 1, 2 meses, entendeu? E a gente sabe que um processo criminal
não se desenrola, às vezes, em 1 ano. Às vezes é muito mais, né? Então, o nosso objetivo é esse, é ir mantendo as pessoas informadas e manter a pessoa do Micael, quem foi o Micael, manter isso vivo no coração de todo mundo e mostrar para as autoridades, né, Polícia Civil, Ministério Público, mostrar que a família está atrás da justiça, desde agora, desde o primeiro passo até o último, né? Então, nosso comprometimento com a família é esse, né? E eu tenho certeza absoluta que no final desse processo a justiça vai ser feita e quem for responsável vai ser responsabilizado dentro dos termos da lei. Perfeito. Obrigado, doutor. E, como eu sempre digo, à disposição sempre. Tchê, muito obrigado pelo espaço. É muito importante para a família, nesse momento de dor, de extrema dor, poder externar um pouco, né, da sua ótica sobre o caso. Muito obrigado, Vinícius, e a Rádio Taquara e a todos os ouvintes por terem me permitido esse momento de reflexão. Obrigado. Obrigado, doutor Luiz Fernando, conversando com a gente na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara, 10 horas mais 15 minutos, marcou o sinal eletrônico da Rádio Taquara. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sequência do programa. Painel 1490. Que tal ter uma renda extra trazendo ainda mais beleza para a sua vida? Chegou a hora de você revender o Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil. Na revenda do Boticário, você faz seus próprios horários. Pode fazer suas vendas online sem sair de casa. Tem uma loja e aplicativo exclusivos para fazer suas compras, além de treinamentos que vão te ajudar a vender muito. Não perca tempo. Cadastre-se grátis agora em revenda.boticário.com.br. Procurando especialista particular? O Hospital São Francisco de Assis